No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades sobre a Lei de Licitações e Contratos. Vai entender as modalidades licitatórias, os procedimentos auxiliares, os critérios de julgamento e as fases da licitação, além de saber como se dá a contratação direta pela nova norma. Quem ensina tudo pra gente é o professor Antônio Daudi. Olá, amigos do Saber Direito, professor Antônio Daudi, estamos aqui para a nossa terceira aula dentro do curso sobre a nova Lei de Licitações. Na primeira aula, nós tratamos de alguns aspectos iniciais a respeito da Lei 14.133. Comentamos a respeito do âmbito de aplicação, sobre a questão da coexistência de vários regimes licitatórios dentro daquele período de 2 anos. Nós tratamos também dos princípios, dos 22 princípios expressos da nova Lei de Licitações. Comentamos a respeito dos objetivos de uma licitação à luz da nova lei. E nós fechamos com este conteúdo a nossa primeira aula, uma aula introdutória quanto à nova Lei de Licitações. Na segunda aula, nós já tratamos a respeito das modalidades licitatórias. Comentamos a respeito do pregão, da nova concorrência, do leilão para alienação de bens, sobre o concurso e a grande novidade em termos de modalidades licitatórias, que é o diálogo competitivo. Muito bem. Agora, nesta terceira aula, nós iremos nos voltar a duas questões muito importantes, muito relevantes da nova Lei de Licitações, que são os procedimentos auxiliares e os critérios de julgamento das propostas. Os procedimentos auxiliares listados lá no artigo 78 da nova lei e os critérios de julgamento das propostas lá no artigo 33. 2 temas que, sem sombra de dúvidas, eles irão suscitar uma série de debates aí nos próximos anos, debates acalorados dentro do campo doutrinário, dentro do campo jurisprudencial e também certamente serão objeto de cobrança em provas de concurso público. Nós iremos iniciar aqui o nosso bate-papo comentando a respeito dos procedimentos auxiliares. Estes procedimentos auxiliares, eles antecedem uma contratação, Eles consistem em procedimentos prévios à celebração de contratos administrativos, mas eles não se confundem com a licitação propriamente dita. Eles não se confundem com as 5 modalidades licitatórias lá do artigo 28 da lei. São também em número de 5, mas o objetivo desses procedimentos auxiliares é distinto. Nós veremos que 2 deles serão suficientes para darem origem a contratos administrativos. E outros 3 procedimentos auxiliares, eles ocorrerão em momento anterior a uma licitação. Vocês irão perceber que alguns destes procedimentos, eles não são nenhuma novidade da Lei 14.133. Alguns eram previstos na própria Lei 8.666. Outros, embora não houvesse previsão na própria lei, eles constavam de outros atos normativos e ainda havia um procedimento que era admitido pela jurisprudência, pela doutrina, embora não houvesse uma regulamentação específica a respeito. Então, nesse sentido, desde logo eu destaco que a grande virtude da nova Lei de Licitações nesse aspecto foi sistematizar, foi compilar as regras sobre estes 5 procedimentos em um único local, listá-los e trazer ali um conjunto de regras gerais válidas nacionalmente para a administração direta, autárquica e fundacional, e tudo isso faz com que estes procedimentos ganhem maior relevo de agora em diante. Olha só, nós iremos falar sobre os 5 procedimentos. Vamos comentar a respeito do sistema de registro de preços. Nós iremos tratar também em detalhes mais adiante a respeito do credenciamento. Nós iremos comentar também a respeito do procedimento de manifestação de interesse, o PMI. Vamos falar sobre a pré-qualificação e também sobre o registro cadastral. Então anote aí, Sistema de Registro de Preços, SRP, credenciamento, PMI, procedimento de manifestação de interesse, pré-qualificação e registro cadastral. Vejam, vamos iniciar aqui comentando a respeito do sistema de registro de preços. Sem sombra de dúvidas, já era o procedimento auxiliar mais adotado
antes da nova lei de licitações e tudo indica que continuará assim. E por que, Daldi? Qual é essa grande importância do registro de preços para a administração pública? O registro de preços, vocês vão perceber, é um mecanismo que confere celeridade, eficiência às contratações públicas. A administração pública, em várias situações, ela faz contratações frequentes, ela demanda frequentemente determinados bens, determinados serviços. Tá? E para reduzir o custo administrativo dessa transação chamada licitação, o legislador concebeu desde lá atrás, desde a Lei 8666, o sistema de registro de preços. Eu vou dar aqui para você um exemplo para que a gente consiga visualizar muito bem na prática do que é que nós estamos falando. Imagina só que você, por hipótese, você se matriculou lá em um curso de pós-graduação no começo de um determinado ano. Então, lá no começo do ano, você se matriculou no curso da pós-graduação, você se matriculou lá em um cursinho para concursos e você vai receber ao longo daquele ano, todos os meses você vai receber uma apostila com 500 páginas para você imprimir. E você já está ansioso, preocupado com aquilo, você quer realmente, você gosta de estudar ali com material impresso, então, natural que você faça o quê? Aí na sua cidade, você telefone, mande ali uma mensagem para 3, 4, 5 gráficas, 5 empresas que fazem impressão de material e você vai fazer uma cotação. É isso mesmo, você deseja saber ali, daquelas empresas, daquelas gráficas, daquelas empresas que fazem impressões, qual delas que tem a proposta mais vantajosa para você. Aquela que tem o custo de impressão menor, aquela que eventualmente leva o material impresso na sua casa, que faz a encadernação. Tá? Então você faz o seguinte, lá no mês de janeiro, você faz ali aquele levantamento, aquela pesquisa de preços e você seleciona das 5 gráficas que você ligou, aquela que possui as melhores condições, as condições mais vantajosas para você. Você chega para o dono da gráfica e fala, olha, esse ano eu vou precisar de imprimir materiais todos os meses. Então vem cá, vamos fazer uma combinação, vamos celebrar aqui um pacto, um pacto no sentido de que sempre que eu precisar, você vai me atender. Tá? Então, esse é o espírito do registro de preços. Tá? Você obtém daquele dono, daquele empresário, o compromisso de que sempre que você encaminhar o material para ele imprimir, ele vai honrar, ele vai prestar o serviço naquelas quantidades pactuadas previamente e naquele valor. Então, transportando este exemplo, ainda que simplório, aqui para o contexto de direito administrativo da nova lei de licitações, é assim que vai funcionar o registro de preços, tá? Vejam, a administração, para ela não ter que realizar licitações, seleções tão frequentes, ela faz uma única seleção e, a partir daquela seleção, ela vai periodicamente demandando, celebrando contratos a partir daquela seleção. Assim é você. Chega lá a apostila de fevereiro, de março, de abril, você não tem que, você não quer se dar ao trabalho de refazer aquela pesquisa de preços, com todo aquele nível de detalhamento. Não, você já sabe, que foi feita uma pesquisa de preço e tudo indica que dentro daquele período de tempo, aquela gráfica é ela que tem o melhor preço, você não refaz tudo, você simplesmente chega a apostila de fevereiro, encaminha para a gráfica imprimir. Tá? Então, a administração pública, naqueles objetos que ela demanda frequentemente, ela não irá fazer licitações tão frequentes assim. Ela faz uma seleção e estabelece esse pacto com um fornecedor selecionado e, a partir desse pacto, ela vai periodicamente, posteriormente, demandando e celebrando contratos a partir daquele pacto. Este pacto, aqui no direito administrativo, ele tem um nome, é a Ata de Registro de Preços, é a ARP. É isso aí, a Ata de Registro de Preços é o documento que formaliza, é o documento que concretiza aquela obrigação que o fornecedor assumiu perante a administração pública de fornecer aqueles bens naquelas quantidades e naquele valor. Talvez você esteja se perguntando se aquela obrigação assumida pelo fornecedor, se ela representa também uma obrigação
para a administração pública. E nós vamos ver que não, tá? Porque esse conteúdo vinculativo, esse conteúdo obrigacional da ata de registro de preços, ele vale para aquele fornecedor com preços com quantidades registradas na ata de registro de preços. A administração, ela não se obriga, ela não se compromete a esgotar aqueles quantitativos que constam da ata de registro de preços. Não. Na eventualidade da administração necessitar daqueles produtos, ela dará preferência para aquele fornecedor que tem os preços, que tem os produtos registrados em ata. Muito bem, mas até aqui nós não comentamos nenhuma novidade da nova lei de licitações. Anteriormente, mesmo à luz lá do artigo 15 da lei 8666, assim já funcionava o registro de preços, né? Inicialmente apenas para produtos, posteriormente também para serviços. Agora sim, nós iremos passar a comentar as novidades da Lei 14.133. Tá? E uma das grandes novidades é que, anteriormente, admitia-se a celebração de um registro de preços apenas mediante um pregão ou uma licitação na modalidade concorrência. Tínhamos o pregão destinado a registro de preços e a concorrência destinada a registro de preços. E agora, a nova lei busca facilitar a celebração, a homologação de registros de preços a partir da possibilidade de termos também atas de registro de preços após procedimentos de contratação direta. É isso aí. Agora é possível que uma dispensa de licitação, que uma inexigibilidade de licitação resulte na celebração de um registro de preços. Além desta novidade, vejam que a nova lei de licitações, ela permite que a ata que terá validade de 1 ano, que esta validade seja prorrogada. Então, a lei 8666, ela estabelecia o prazo máximo de 1 ano para aquele documento, para aquele pacto, a ata de registro de preços, sendo que a nova lei estabelece esse mesmo prazo de 1 ano, mas expressamente admite a possibilidade de prorrogação. Outra novidade da Lei 14.133 diz respeito aos critérios de julgamento das propostas dentro de um registro de preços. Por quê? Anteriormente, admitia-se o registro de preços que era pautado pelos critérios, antigos tipos de licitação do menor preço e também da técnica e preço. Agora não. Agora não mais se admite o registro de preços mediante técnica e preço, admite-se apenas o menor preço e o maior desconto dentro de um procedimento seletivo que vá resultar, que seja destinado a um registro de preços. E vejam que dentro de um registro de preços, nós poderemos ter em determinadas situações a atuação de mais de um órgão público. É isso aí. Vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos tomar um exemplo para que a gente possa compreender bem essa situação. Imagine aqui comigo que todas as universidades federais do Brasil, elas se unem para comprarem juntas computadores. Por quê? Um dos grandes benefícios do registro de preços é esta sinergia, essa possibilidade de serem aproveitados procedimentos, estudos, trâmite administrativo para conferir eficiência às contratações. Mas um segundo benefício é esse possível ganho de escala. Vejam que o peso que teria uma licitação que viabilizaria a aquisição de computadores para todas as universidades federais do país. Nós, pelo vulto daquela licitação, pela expressiva quantidade de objetos que seriam adquiridos por meio daquela licitação, certamente aquela licitação despertaria o interesse dos fornecedores, eventualmente até mesmo de fabricantes, Isso tenderia a fazer com que os preços caíssem, os preços fossem reduzidos dentro daquela licitação. E buscando se beneficiar de todas essas vantagens aí do registro de preços, imagine aqui comigo que as universidades federais elas se unam, elas se associem e uma delas vai fazer uma licitação, uma dessas universidades vai conduzir uma licitação, vai fazer uma série de procedimentos detalhados do planejamento daquela contratação
E ou as outras universidades, elas vão participar dos procedimentos iniciais da gênese daquela contratação. Então é isso aí, aquela licitação, ela busca atender às necessidades tanto desse órgão coordenador, desse órgão que tem um papel de protagonismo no registro de preços, como dos demais órgãos que estão ali participando, mas não assumem esse papel protagonista, tá? Então percebam aqui comigo que nós temos pelo menos dois papéis dentro de um registro de preços. Nós temos um órgão que é chamado de gerenciador. É ele quem vai coordenar essa licitação destinada a um futuro registro de preços. É ele quem futuramente vai gerenciar quantidades, vigência, validade da ata decorrente daquela licitação, tá? Então ele assume esse papel protagonista, ele é o órgão gerenciador do registro de preços. E essas outras universidades que participam da gênese daquele registro de preços, mas que não o coordenam, são chamadas de órgãos participantes. Elas vão sim manifestar um interesse em participar daquele registro de preços, elas vão informar ao gerenciador quantos computadores cada uma pretende adquirir a partir daquele futuro registro de preços e o órgão gerenciador consolida, compila aquilo tudo e publica um edital de licitação para fins de registro de preços. Mas note aqui comigo que, na verdade, nós teremos três atores, três órgãos que irão participar, né, que podem ter lugar dentro de um registro de preços. Além do gerenciador e do órgão participante, nós temos a figura do órgão não participante, que é até mais conhecido pelo seu apelido, que é de órgão carona. O órgão carona é aquele que não participou da gênese daquela contratação, mas ele fica sabendo, ele identifica, ele detecta aquele registro de preços após ele estar pronto. E ele vai e adere àquele registro de preços, ele pega uma carona naqueles preços registrados, né? Aquele amigo seu, né, que ficou sabendo que você fez a sua cotação para a impressão do material lá das suas apostilas da pós-graduação, do estudo para concurso público, é aquele seu amigo que te liga e fala, olha, me diz aí, eu fiquei sabendo que você fez uma cotação, me diz aí qual é a gráfica com o melhor preço, tá? Será que eu posso pegar uma carona e começar a demandar e buscar contratações a partir daqueles mesmos preços que você negociou com ele? Então ele vai buscar uma carona naquelas condições que foram formalizadas na ata de registro de preços. Muito bem, nós temos uma série de regras, uma série de limites para este terceiro caso, para este órgão que, muito embora não tenha participado da gênese do registro de preços, deseja pegar uma carona, tá? Por quê? Vejam que a administração pública, ela se obriga a atender os princípios da impessoalidade, aos princípios da isonomia, da igualdade, né? E de facultar condições igualitárias a todos aqueles que desejam ser contratados pela administração pública. Então, nesse sentido, a possibilidade de carona, de adesão a uma ata de registro de preços, em que um órgão público, de antemão, já sabe quem é a empresa que será contratada, representa uma situação sui generis dentro dessa principiologia do direito administrativo. Então, nesse sentido, o que faz o legislador? Ele estabelece uma série de requisitos para que seja possível esta carona a um registro de preços já homologado. Vai exigir que este órgão que deseja aderir ao registro de preços, que ele demonstre de fato, que ele comprove a vantajosidade daquela adesão face a outras alternativas de contratação daquele mesmo produto. É necessário que ele obedeça a uma série de limites previstos expressamente na Lei 14.133. Então, existem limites para estas adesões, a fim de que não tenhamos adesões indiscriminadas a um registro de preços. E, além disso, é necessária a aquiescência formal, tanto do órgão gerenciador, aquele que está coordenando o registro de preços, quanto àquela adesão, e é necessária também a aquiescência, a concordância formal do fornecedor. Então, o fornecedor tem que topar aquele registro de preço, né, fornecer para aquele órgão que, embora não participou da gênese, ele está demandando a partir da ata de registro de preços. Mas atendidos todos esses requisitos, nós temos uma outra possibilidade de contratação a partir daquela ata formada que diz respeito a este carona, a esta adesão ao registro de preços. Um outro limite importante que foi consagrado na Lei 14.133 é a vedação
É uma vedação dirigida a órgãos e entidades públicas federais, no sentido de que eles não podem aderir a atas de registro de preços de entes subnacionais. Ou seja, um órgão federal, ele não poderia aderir a um registro de preços que foi homologado, por exemplo, por um município, pelo DF, por um estado, tá? E o contrário é permitido. Ou seja, não há vedação para que prefeituras, para que estados e o Distrito Federal adiram a atas de registro de preços oriundas de pregões federais, de concorrências federais. Tá? Então, percebam, nós temos uma vedação muito clara dirigida aos órgãos públicos federais, no sentido de que eles não podem aderir a atas de entes subnacionais, embora o contrário seja possível. E amigos, até agora nós estamos comentando a respeito deste primeiro procedimento auxiliar no sistema de registro de preços, sem sombra de dúvidas, aquele de maior relevo, de maior importância dentro do contexto administrativo brasileiro. Mas é importante que você conheça também os demais, né? E eu quero comentar aqui o segundo procedimento auxiliar, que consiste no credenciamento. O credenciamento, ele não era previsto na legislação anteriormente, muito embora já fosse adotado, né, já era admitido, inclusive, pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, já havia uma série de entendimentos doutrinários a respeito da adoção do credenciamento e até mesmo o estabelecimento de limites para o credenciamento. Então, a grande virtude da nova lei de licitações foi sim positivar a possibilidade de adoção do credenciamento, foi trazer as hipóteses em que se admite a adoção do credenciamento e regulamentar, sistematizar, a fim de que nacionalmente a administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes federativos possam sim se valer dos benefícios do credenciamento. Mas, Daldi, me diz aí, né, como é que funciona, para que serve esse credenciamento? Amigos, o credenciamento, tradicionalmente, ele é um procedimento não competitivo. É um procedimento em que o credenciamento do profissional A não exclui a possibilidade do credenciamento do profissional B, C e D. Então vejam que esta relação não excludente que nós temos dentro do credenciamento acaba distinguindo o credenciamento de uma licitação propriamente dita. Tá? Porque dentro de uma licitação, em regra, a seleção do fornecedor A, a seleção da proposta A, implica a exclusão, implica que as demais propostas não serão selecionadas e não serão contratadas, essa é a regra geral. Mas aqui não. Dentro do credenciamento, o que faz a administração pública? Ela publica um edital, ela lista uma série de critérios que devem ser seguidos, que devem ser atendidos pelos profissionais e notem, todos aqueles profissionais que atenderem aos requisitos exigidos pela administração, todos serão credenciados. Daí essa relação de não exclusão dentro do credenciamento. Percebam que o credenciamento, ele foi tradicionalmente concebido para essas situações. Situações em que a administração pública, por exemplo, ela vai lá e publica um edital para credenciamento de profissionais da área de saúde. Ela vai lá credenciar médicos, credenciar psicólogos. Ela poderia credenciar também, é utilizado para o credenciamento de intérpretes, de tradutores, tá? Então, nessas situações, todos aqueles profissionais que atenderem aos requisitos objetivos previstos no edital de credenciamento serão credenciados. Mais recentemente, nós tivemos uma ampliação do uso do credenciamento e ele passou a ser adotado também nos chamados mercados dinâmicos. São mercados que são marcados por uma variação muito grande, muito abrupta de preços, tá? Que é o que nós temos, por exemplo, dentro do mercado de passagens aéreas. Inclusive, nós já tivemos editais de credenciamento, mesmo antes da nova lei de licitações, né, voltados à seleção, né, de empresas para emissão, né, e para realizarem ali serviços de transporte aéreo de servidores, de autoridades. Tá? Então, nestes mercados, né, em que há uma variação muito grande, muito dinâmica de preços, também tem se adotado o credenciamento e a nova lei de licitações ela acaba albergando também essa possibilidade. Vejam, na nova lei de licitações são listadas 3 hipóteses de adoção do credenciamento. A primeira delas é quando a administração pública ela deseja realizar contratações simultâneas em condições padronizadas. A segunda hipótese é quando a seleção do credenciado a ser contratado se dá
por um terceiro, não pela administração pública. Imagina só, o seu órgão, o órgão no qual você trabalha, ele publicou um edital de credenciamento e ele credenciou alguns médicos. Tá? Você, enquanto servidor público, vai se consultar com aquele médico credenciado e quem escolhe da lista de credenciados com qual você irá se consultar é você. É esse terceiro, é você que é o beneficiário direto daquela prestação. Essa é a segunda hipótese de adoção do credenciamento nos termos da nova lei de licitações. E a terceira hipótese é justamente a utilização do credenciamento nos mercados dinâmicos. Agora, notem que essa terceira hipótese, ela guarda uma diferença muito grande em relação às outras duas. Por quê? Na adoção do credenciamento para contratações simultâneas, para seleção do credenciado a cargo do terceiro, do beneficiário da prestação direta, nestes dois casos, o edital de credenciamento, ele já fixa, ele já define um preço daquele serviço que será prestado. Mas, quando se adota o credenciamento nessa terceira hipótese de mercados dinâmicos, aí não. Aí o edital, ele não se admite, não é possível que ele pré-estabeleça um preço, que ele fixe um preço a ser adotado pela empresa que vier a ser credenciada, que vier a ser contratada. Neste terceiro caso, o que faz a administração pública é apenas registrar no momento da contratação, quais são os outros preços possíveis para viabilizar um futuro controle, uma fiscalização futura, uma checagem, uma verificação futura. Então, percebam que dentro dessas três hipóteses nós temos o credenciamento enquanto procedimento auxiliar da nova lei de licitações, o credenciamento que é tradicionalmente esse procedimento não competitivo. E justamente por não ser marcado por essa relação de exclusão, é que o credenciamento foi também listado como uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação. É isso aí, lá no artigo 74, é um dos cinco exemplos de contratações direta por inexigibilidade de licitação, é o credenciamento. Então, aqueles objetos que podem ou devem ser contratados mediante credenciamento, a administração pública poderia contratar diretamente aquela empresa credenciada por meio de uma inexigibilidade de licitação. Vejam, nós comentamos até agora a respeito de 2 dos 5 procedimentos auxiliares, sistema de registro de preços e o credenciamento. Estes 2, por si só, eles já viabilizam, eles já permitem à administração pública a celebração de um futuro contrato administrativo. Mas é importante nós conhecermos os outros 3 procedimentos. Aqueles que, por si só, não vão viabilizar a celebração de um contrato administrativo. Estes 3 que comentaremos adiante, eles serão lançados, eles serão utilizados em momento prévio a uma licitação. Então, nós falaremos a partir de agora a respeito do procedimento de manifestação de interesse, da pré-qualificação e do registro cadastral. O procedimento de manifestação de interesse, o PMI, ele não era previsto na Lei Geral de Licitações e Contratos, muito embora ele já fosse adotado principalmente dentro do contexto de prestação de serviços públicos. A própria Lei Geral de Concessões, a Lei 8987, já de modo en passant, já mencionava esse procedimento de manifestação de interesse, já há um decreto federal regulamentando o PMI, mas agora é possível que todos os entes federativos, antes de realizarem uma licitação, uma contratação, façam uso do procedimento de manifestação de interesse. Ele consiste no primeiro passo que dá a administração pública para uma futura licitação. Dentro do procedimento de manifestação de interesse, nós temos uma cooperação muito grande entre a administração pública e a iniciativa privada. Nesse contexto, a administração pública, ela solicita à iniciativa privada que colabore, que coopere com a administração pública por meio de estudos, por meio de projetos, por meio de levantamentos, e a iniciativa privada vai trazer toda a sua expertise para auxiliar a administração pública na solução de problemas, de questões de relevância pública. Então imagina só, futuramente, a administração pública ela pretende fazer uma licitação para a execução de uma obra que vá construir ali um viaduto, vai viabilizar a construção de uma ponte, enfim. Mas ela precisa de projetos, ela precisa de estudos, ela está carente de estudos, de levantamentos que possam viabilizar aquela futura contratação. Então ela publica um edital
a partir do qual ela irá colher uma série de subsídios, uma série de contribuições de interessados. Da iniciativa privada fará os estudos, fará os levantamentos, irá elaborar os projetos, irá entregar tudo isso para a administração pública dentro desse procedimento de manifestação de interesse. Note que o procedimento de manifestação de interesse, ele tem uma peculiaridade, porque ele não gera desembolso financeiro pela administração pública. É isso aí. Aquele da iniciativa privada, aquele profissional que elabora os projetos, faz os levantamentos, faz ali os estudos, ele não é remunerado pela administração pública. Por quê? O interesse dele é ser remunerado pelo futuro contratado pela administração pública para executar aquela obra, para, enfim, viabilizar aquele empreendimento. Então, repare que nós temos esse momento inicial, que é o procedimento de manifestação de interesse. Por meio dele, a iniciativa privada, ela coopera com a administração pública, ela fornece estudos para a solução de determinadas grandes questões de relevância pública. E este profissional que teve o seu estudo, o seu projeto selecionado, ele não irá receber, ele não será remunerado inicialmente pela administração pública. Caso a administração pública futuramente faça uma licitação a partir daqueles projetos, daqueles estudos, e seja contratada uma empresa X, por exemplo, para viabilizar aquela obra, viabilizar aquele empreendimento, o que irá ocorrer é que aquele que lá atrás elaborou os estudos, ele será remunerado justamente pela empresa X. Muito bem, agora os dois últimos procedimentos auxiliares são a pré-qualificação e o registro cadastral. Estes dois têm em comum o fato de já existirem anteriormente, já estarem previstos lá na Lei 8666, ficavam um pouquinho escondidos lá dentro do texto da lei. Mas agora jogou-se luz, tudo indica que eles serão ainda mais utilizados no contexto da nova lei de licitações. Por quê? Ambos vão viabilizar, vão buscar conferir celeridade às licitações realizadas pelo poder público. Nós falaremos a respeito da pré-qualificação e do registro cadastral. A pré-qualificação consiste em um procedimento que ocorre antes do início de uma licitação pública e, a partir dele, a administração pública vai pré-qualificar empresas, vai pré-qualificar bens, produtos para uma futura aquisição. Tudo isso para acelerar uma futura licitação destinada à contratação daqueles bens, em que se admita a contratação daquelas empresas que foram pré-qualificadas. A lei permite ainda, em caráter excepcional, a realização de futuras licitações restrita a fornecedores pré-qualificados a bens pré-qualificados. Tudo isso para que no momento X, na hora H da licitação, a administração já tenha mais informações a respeito daquela empresa, a respeito daquele bem. Tudo isso para minimizar o risco das contratações públicas e acelerar a condução do procedimento licitatório. Finalmente, o quinto procedimento auxiliar que nós temos é o registro cadastral. Também já existia no texto da Lei 8666 e o objetivo é ter um cadastro unificado, um cadastro nacional de fornecedores, a fim de que a administração pública ela já tenha uma série de informações certificadas, informações válidas a respeito daqueles fornecedores, e com isso ela consiga acelerar a condução de uma licitação. Seguindo adiante aqui nessa nossa terceira aula dentro do curso do programa Saber Direito, é importante nós nos atentarmos para os novos critérios de julgamento das propostas que estão arrolados no artigo 33 da nova Lei de Licitações. Eu vou chamar aqui o slide para que a gente consiga visualizar os 6 critérios de julgamento que agora nós passamos a ter na nova Lei de Licitações. Vejam, nós temos o menor preço, temos o maior desconto, temos a melhor técnica ou conteúdo artístico, temos a técnica e preço, o maior lance e, finalmente, o maior retorno econômico. Repare comigo que a Lei 8666 ela já previa 4 destes critérios.
Pela Lei 8666, nós chamávamos de tipos de licitação. A nova lei não faz uso específico dessa terminologia, tá? Mas a essência é a mesma. Vejam, na Lei 8666 nós já tínhamos o menor preço, nós já tínhamos a técnica e preço, nós já tínhamos a melhor técnica e nós já tínhamos também o maior lance ou oferta. Então, o que fez a nova Lei de Licitações? Ela adicionou 2 novos critérios, que são o maior desconto e o maior retorno econômico. Muito bem. Além de conhecermos quais são estes critérios e as 2 novidades, é importante que a gente conheça alguns detalhes adicionais a respeito de cada um deles. Então, desde logo, eu destaco que a nova Lei de Licitações, ela ampliou o que se entende por menor dispêndio para os cofres públicos. E o menor dispêndio não é apenas o menor preço, ele passa a ser também o maior desconto. Tá? Na verdade, nós estamos falando apenas de operações matemáticas que, ao fim e ao cabo, levarão ao mesmo resultado, o menor desembolso para os cofres públicos. Imagine aqui comigo a realização de uma licitação cujo critério de julgamento das propostas seja o menor preço. Tá? Uma licitação, por exemplo, para aquisição de medicamentos. Tá? Então, as empresas vão competir entre si e cada uma vai ofertar um valor unitário para aquele medicamento. Quanto menor o preço ofertado, maiores as chances daquele fornecedor daquela empresa ser declarada vencedora naquela licitação. Mas é possível agora que nós tenhamos também uma licitação que adote o maior desconto. Ou seja, a administração pública publica um edital de licitação e ela vai adotar dentro daquele edital um valor de referência, um preço de referência. Ela pode, por exemplo, buscar ali uma tabela de valores de medicamentos e inserir essa tabela dentro do edital. E dizer que vencerá aquela licitação o fornecedor, o licitante que fornecer, que propuser o maior desconto sobre aquele valor, aquele preço de referência que consta da tabela, que consta do edital. Repare comigo que o maior desconto nada mais é do que uma forma indireta de se chegar ao menor preço, de se chegar ao menor desembolso. O fato é que em algumas situações será mais vantajoso, será mais cômodo para a administração pública a adoção do maior desconto em detrimento do menor preço. Vejam que nós temos, tanto em relação ao menor preço como em relação ao maior desconto, nós temos uma novidade importante da nova Lei de Licitações, que é a possibilidade de serem considerados custos indiretos, custos que muitas vezes estão ocultos ali no momento inicial da contratação, no momento inicial ali da aquisição e que vão surgir para a administração pública, para o contratante, ao longo da vida útil daquele objeto. Nós já até comentamos isso na primeira aula, mas agora a administração pública pode considerar esses outros custos, esses custos que muitas vezes estão ocultos, como, por exemplo, custos de manutenção daquela solução, custos relacionados à depreciação, enfim, custos que que decorrem da adoção daquele produto. Agora passa a ser expressamente permitida a consideração destes custos indiretos quando a administração pública for adotar o menor preço ou o maior desconto. Além disso, uma informação importante é que dentro dos modos de disputa que nós passamos a ter dentro da nova Lei de Licitações, nós temos lá o modo aberto, o modo fechado e o modo combinado. Vejam que o legislador ele vedou a adoção do menor preço e do maior desconto quando se adotar de maneira isolada o modo de disputa fechado. Por quê? Para que os interessados, para que os licitantes estejam predispostos realmente a reduzirem os preços, a ampliarem os seus descontos, é natural que eles consigam enxergar os lances que os seus concorrentes estão ofertando dentro daquele certame, dentro de um pregão, por exemplo. Tá? Então é justamente por esse motivo que o legislador veda a adoção do menor preço e do maior desconto dentro deste cenário do modo de disputa fechado isoladamente. Além do menor preço e do maior desconto, nós temos também o critério da melhor técnica. O critério da melhor técnica, o que vai ocorrer? O edital já previamente, o edital da licitação previamente já estabelece o preço.
Então, aqueles que estão conduzindo uma licitação sob o critério da melhor técnica, eles não precisam se preocupar com o preço das propostas. Eles irão concentrar a sua avaliação exclusivamente em critérios qualitativos das propostas. Eles buscam saber qual daqueles licitantes que ofertou a proposta com a maior qualidade, com o melhor conteúdo artístico. Então, neste caso, o preço já está previamente definido, as avaliações são concentradas dentro dos critérios de avaliação de qualidade da proposta. E nesse sentido, duas observações importantes quanto à adoção do critério da melhor técnica. Vejam, nestes casos, tanto na melhor técnica como na técnica e preço, que comentaremos mais adiante, a administração pública vai se valer de uma banca de especialistas. É isso aí, no mínimo 3 pessoas, servidores ou não, irão se debruçar sobre aquelas propostas justamente para realizarem, para empreenderem esta avaliação técnica das propostas e chegar a uma conclusão de que a proposta A, tecnicamente, é melhor do que as demais, sendo o preço o mesmo para todas. Outro critério de julgamento das propostas importante que nós temos na nova lei de licitações é o critério da melhor técnica ou conteúdo artístico. O que vai ocorrer? Dentro desse critério, o preço é fixo no edital da licitação. Então, aqueles que estão conduzindo a licitação sob melhor técnica ou conteúdo artístico, eles vão se preocupar unicamente em selecionar aquela proposta que tem a melhor técnica ou conteúdo artístico. Eles vão se preocupar unicamente com aspectos qualitativos daquela proposta, eles fecham os olhos para o preço, que é fixo no edital, e vão se concentrar exclusivamente na avaliação técnica, na avaliação artística daquelas propostas. Vejam, é importante nós salientarmos 2 aspectos quanto à adoção da melhor técnica ou conteúdo artístico. Por quê? Dentro da melhor técnica, a administração pública vai se valer de uma banca de especialistas. Sejam servidores ou não, pelo menos 3 agentes dentro dessa banca de especialistas, e são justamente estas pessoas, esta banca, que vai empreender essa avaliação técnica, essa avaliação artística sobre as propostas oferecidas dentro daquele certame licitatório. Além disso, é importante a gente destacar que dentro da melhor técnica, a administração deve considerar o histórico, o desempenho anterior daquela empresa, daquele fornecedor em contratos pretéritos à administração pública. É isso aí. Imagina só, trazendo aqui para o nosso cotidiano, imagina só quando você chama lá um Uber ou outros aplicativos ali, para você se deslocar ali de um ponto para outro. Muitas vezes você abre ali o telefone e o motorista, ele é marcado com uma estrelinha, 4 estrelinhas, 5 estrelinhas, e isto é justamente esse desempenho pretérito daquele fornecedor perante a administração pública, tá? Então, guardadas aí essas simplificações, a administração pública, ao fazer a avaliação da técnica da proposta, a avaliação do conteúdo artístico daquelas propostas, ela vai também se lembrar, ela vai considerar também qual é o histórico de desempenho daquele fornecedor em outros contratos administrativos, outros contratos perante a administração pública. Outro critério de julgamento é a técnica combinada com o preço. Por quê? Na melhor técnica, aqueles que conduziam a licitação, eles fechavam os olhos para o preço e se concentravam na parte técnica, na parte artística. Agora não. Eles irão considerar tanto a proposta de preços que foi ofertada pelos licitantes, como também a proposta técnica. Vejam, aqui continua sendo necessária a atuação daquela banca de especialistas para fazer a avaliação técnica das propostas, mas essa nota técnica, o índice técnico que é calculado por essa banca, ele acaba sendo ponderado, ele acaba sendo cotejado também com o preço que é fornecido, que é proposto por aquele licitante. Nós temos uma observação importante aqui dentro da técnica e preço, que foi a fixação de no máximo 70% para o peso da parte técnica em relação ao global, tá? Então, quando estiver sendo ponderado o índice técnico com o índice de preço, o maior peso que pode assumir o índice técnico é o de 70%. O quinto critério de julgamento das propostas que nós temos na nova lei de licitações é o critério do maior lance. E ele tem uma grande peculiaridade porque ele somente pode ser adotado dentro do leilão.
O leilão só admite o maior lance e o maior lance também só admite o leilão. É uma relação quase que de exclusividade. É, portanto, um critério que será utilizado na alienação de bens públicos, sejam bens públicos móveis, sejam bens públicos imóveis. Finalmente, nós temos o sexto e último critério de julgamento das propostas, que é o do maior retorno econômico. É uma grande novidade da nova lei de licitações, não constava da lei 8666 e já até era previsto dentro da lei das estatais. Vejam, o maior retorno econômico, ele será utilizado principalmente naqueles contratos em que a administração pública busca fazer economia. Então, à luz dos princípios da economicidade, da eficiência, em muitas situações a administração pública, ela busca reduzir as suas despesas operacionais, as chamadas despesas correntes da administração pública. E ela quer uma solução, né, que vá realmente minimizar, por exemplo, vá reduzir a conta de energia de determinado órgão público, vai reduzir a conta de água de determinado órgão público. Então, aquele órgão público vai contratar uma empresa que vai fornecer bens, vai prestar serviços, vai executar obras, que tem por objetivo final a redução de despesas operacionais da administração pública. E o que vai ocorrer? A administração pública, ela vai selecionar aquela proposta que apresente a melhor economia líquida para a administração pública. Ou seja, ela terá que incorrer em alguns custos, né, para adquirir aqueles bens, para contratar aqueles serviços, aquelas obras, e será abatido desse valor a economia efetivamente gerada por aquela contratação. Então, é neste cenário que se insere o contrato, né, de eficiência, que se insere também a adoção desse critério do maior retorno econômico. E com isso, amigos, nós encerramos aqui essa abordagem a respeito dos 6 critérios de julgamento das propostas. Encerramos também os nossos comentários a respeito dos procedimentos auxiliares dentro da nova lei de licitações, tá? E aí é importante a gente não confundir modalidade licitatória, que também são em número de 5, com os 5 procedimentos auxiliares lá do artigo 78, também não podemos confundir tudo isso aí com os 6 critérios de julgamento das propostas que acabamos de comentar: o menor preço, o maior desconto, novidade, a melhor técnica ou conteúdo artístico, a técnica e preço, o maior lance e a segunda novidade, que é o maior retorno econômico. Vamos ao quiz dessa nossa aula de hoje. Nessa primeira questão, o enunciado diz lá: não é procedimento auxiliar previsto na nova lei de licitações. Letra A, credenciamento. Letra B, pré-qualificação. Letra C, sistema de registro de preços. E na letra D, plano de contratações anual. E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra D, plano de contratações anual. De fato, é algo previsto na nova lei de licitações, mas não enquanto um dos 5 procedimentos auxiliares, tá? Então, a gente tem aqui na letra A, credenciamento, pré-qualificação, sistema de registro de preço, ficaram de fora apenas o procedimento de manifestação de interesses e o registro cadastral. Agora, vamos à nossa segunda questão. Neste segundo item, o enunciado diz lá: o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação dos interessados ou do objeto, é denominado: letra A, pré-qualificação. Letra B, credenciamento. Letra C, registro cadastral. E na letra D, inversão de fases do rito licitatório. E aí, você sabe a resposta? A nossa resposta está aqui na letra A. É por meio da pré-qualificação, enquanto procedimento auxiliar da nova lei de licitações, que a administração pública ela vai aplicar testes e procedimentos de habilitação de empresas e também de objetos para viabilizar uma futura licitação. Agora vamos à nossa terceira questão do quiz. Terceiro item, não é característica do sistema de registro de preços da Lei 14.133 de 2021. Letra A, possibilidade de a ata vigorar por mais de um ano. Letra B, ausência de obrigação de administração contratar uma vez homologada a ata. Letra C, possibilidade de seleção do fornecedor mediante contratação direta. E na letra D, critérios de julgamento pelo menor preço ou técnica e preço. E aí, você sabe a resposta?
O nosso gabarito está aqui na letra D. Agora, pela nova lei de licitações, não mais se admite a técnica e preço. Admite-se exclusivamente, dentro de uma licitação para fins de registro de preço, o menor preço e o maior desconto. Sendo que, nas demais alternativas, nós temos sim características expressas do regime, do novo regime de registro de preços da Lei 14.133. Com isso, nós encerramos essa terceira aula deste curso da nova Lei de Licitações, aqui do programa Saber Direito. Espero que tenha sido útil para você. Nós buscamos focar nessa terceira aula a respeito dos critérios de julgamento das propostas, são aqueles 6 critérios do artigo 33, e também comentarmos sobre os procedimentos auxiliares, com destaque para o registro de preços e também para o credenciamento, São institutos que devem ser ainda mais utilizados agora com essa regulamentação, com essa sistematização da nova Lei de Licitações. Nós encerramos esta aula por aqui e já fica o convite para você nos acompanhar na nossa quarta aula, em que nós trataremos das hipóteses de contratação direta na nova Lei de Licitações. Iremos decifrar a inexigibilidade, a dispensa de licitação à luz das novas regras. Te aguardo lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.